Olá, Darcy, boa tarde a todos que estão em casa. Eu estou aqui com o Dr. Renan. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O senhor que é urologista e vai tirar algumas dúvidas de quem está em casa, principalmente a população que costuma chamar e falar aí da tão famosa pedra na vesícula ou pedra nos rins, mas que na verdade nada mais é do que o cálculo renal. Que doença é essa, doutor? Bom, essa é uma doença que é muito prevalente, né? A gente acredita que até 50%, ou seja, metade da população algum dia vai passar por alguma crise renal e consiste na calcificação de algumas substâncias da urina dentro do rim, né? Forma-se a chamada pedra. Essa pedra pode se desenvolver dentro do rim, atingir um tamanho que pode gerar dor quando ela iniciar a sua migração, né? Ela sai de dentro do rim, vai até a bexiga e nesse trajeto ela pode gerar dor e pode gerar uma crise. Do que são formadas essas pedras? Hoje a principal formação, né, mais ou menos 2/3 dos cálculos são formados de oxalato de cálcio, tá? É uma associação dessa substância de nome difícil, né, o oxalato, que é uma substância que existe em vários alimentos, tá? E que é absorvido no intestino e é excretado na urina. E quando ele encontra as moléculas de cálcio, que também estão presentes na urina, eles acabam se agregando e formando essa pedra, principalmente em quem tem predisposição a formar esse tipo de cálculo. Predisposição que a pessoa não sabe se ela tem ou não, né? Só quando realmente ela entrar em crise para saber. É difícil a gente conseguir detectar a doença em fases assintomáticas, né? Entre um cálculo começar a se formar e até ele chegar a um tamanho que gere dor, às vezes pode passar muitos anos, né? E é difícil a gente conseguir prevenir a doença antes que ela se torne sintomática, né? Agora, com o acesso maior da população a exames de imagem, principalmente o ultrassom, que hoje o paciente às vezes vai fazer ultrassom por algum outro motivo, acaba encontrando cálculos assintomáticos e isso é interessante porque a gente começa a acompanhar esses pacientes daí. O senhor falou da substância de nome difícil que é a formação dessa pedra. E tem ao consumo de algum alimento ou mesmo algum medicamento que faça formar essas pedras? É interessante essa pergunta porque, sim, alguns erros dietéticos são a principal causa de formar um cálculo, mas não tem muita relação nem com o oxalato nem com o cálcio, parece estranho, né? Porque mesmo tu ingerindo mais cálcio ou mais oxalato, o nosso rim é um filtro que consegue dosar as quantidades que a gente excreta dessas substâncias. O cálculo se forma principalmente não pela presença dessas substâncias na urina, mas pelo grau de concentração que a urina pode atingir quando o paciente não toma muita água ou principalmente quando o paciente tem uma dieta rica em sódio, né, o sal, que acaba concentrando a urina. É numa urina concentrada que o oxalato e o cálcio se juntam e formam um cálculo. O senhor falou de uma atitude, um hábito, que é o consumo diário de água. Que quantidade é a ideal? A gente faz um cálculo pelo peso do paciente, mas se a gente pegar um peso médio de 70 quilos, mais ou menos 1,5 litro, 1,8 ml de água é o ideal. O senhor falou de cálcio também. A reposição de cálcio, ela acaba causando cálculo renal? Esse é um medo que as mulheres, principalmente após a menopausa, que inicia o risco de osteoporose, que às vezes tem que fazer reposição, muitas vão ao consultório perguntar sobre isso. Como eu falei antes, o nosso rim é um excelente filtro, né? Mesmo tu aumentando a ingesta de cálcio, através desses comprimidos que repõem o cálcio circulando no sangue não necessariamente vai para a urina, porque o rim consegue absorver boa parte desse cálcio. Então, mesmo quando se aumenta a quantidade de cálcio que se ingere via oral, a quantidade de cálcio na urina se mantém estável. Então, é seguro, sim, fazer a reposição de cálcio e já tem vários estudos que não mostram um aumento da formação de pedra dentro dos rins. E como que é o tratamento dessa doença? Bom, se a gente dá a sorte de encontrar uma pedrinha num ultrassom ou num exame de imagem em fase assintomática, a gente acompanha, orienta essas medidas alimentares, tomar bastante água, cuidar um pouco do sal, mas não tem muito como intervir nelas, né? Só que a partir do momento que ela gera dor, que é a crise renal, que todos os pacientes que já passaram sabem como é a intensidade dessa dor, a gravidade do caso,
muitas vezes o paciente vai parar numa emergência de hospital. Nesse momento é primordial, além de tirar a dor do paciente, a gente avaliar se este cálculo pode gerar algum dano ao rim. Depende do tamanho, da localização onde ele se encontra. A principal foco do tratamento é evitar que um cálculo pode se tornar uma doença pior, como, por exemplo, gerar danos renais que podem ser irreversíveis. Neste momento da crise, realmente é a cirurgia, é a retirada das pedras. Mais ou menos, mais da metade dos cálculos, né, são pequenos. Mesmo a dor, ela não é proporcional à gravidade. Ao tamanho da pedra. Ao tamanho da pedra, existe. Então, às vezes o paciente realmente chega numa condição de dor muito importante, mas é um cálculo pequeno que ele pode passar espontaneamente. Às vezes, em algumas horas ou alguns dias, mas ele consegue migrar até a bexiga, ser expelido e não necessariamente gerar um problema. Agora, aqueles cálculos que são maiores e que a gente consegue detectar que eles não vão descer até a bexiga, ou eles impactam num local e geram dilatação do rim, esses são cálculos cirúrgicos e a cirurgia tem que ser feita na hora. O senhor falou da passagem deles e realmente essa dor ela é tão forte por conta dessa passagem. Por conta dessa passagem, né? É uma dor que ela é classificada como uma das dores mais intensas que existem na medicina. Escalas de dor medida em urgência, em estudos, mostram que é até mais forte que a dor do parto. Então, geralmente, quando a gente vai avaliar um paciente na emergência, o paciente está pálido, está sudoreico, pela intensidade da dor mesmo, né? A dor, ela é muito intensa, leva o paciente rapidamente à emergência. Mas muitas vezes, quando a gente avalia o paciente, a gente faz um exame de imagem, a gente faz uma tomografia e detecta que é um cálculo pequeno, que ele pode passar e pode ser expelido espontaneamente sem precisar de cirurgia. A intensidade da dor não é o que identifica aquele caso mais grave do menos grave. O que identifica é fazer uma tomografia e daí nesse exame a gente encontrar um cálculo grande ou um cálculo que a gente acha que não vai passar espontaneamente. Essa doença é reincidente? Sim, infelizmente, a partir do momento que um paciente tem uma crise renal, mesmo que se resolva espontaneamente, a chance de ele ter uma nova crise em 5 anos é de 50%. Então, geralmente o paciente que desenvolve essa doença, a gente avisa para fazer já um acompanhamento com o urologista, seguir umas medidas dietéticas mais restritivas, né? A gente orienta a ingesta de água, o controle do sal. Às vezes, se o paciente está um pouco acima do peso, recomendamos a perda de peso, prática de exercício físico regular, justamente porque esse é um paciente que tem um risco muito alto de formar uma nova pedrinha e ter uma nova crise em até 5 anos. Dicas que também são úteis para aqueles que nunca tiveram, porque afinal de contas é algo que vai manter a saúde. Sim, eu sempre falo para os pacientes que existem coisas que servem para todas as doenças, né? A prática de exercício físico regular, manter o peso dentro do limite ideal, manter o colesterol em dia, né, o exame de diabetes em dia, isso previne várias doenças. E hoje a gente vê que a maioria dos pacientes que desenvolve pedra e dor são os pacientes que têm um sobrepeso, são os pacientes que não têm uma educação alimentar muito organizada, são pacientes às vezes que para essa vida mais estressada de trabalho acabam tomando pouca água. Então essas medidas são talvez a forma mais fácil de prevenir uma crise. Dr. Renan, quero agradecer os seus esclarecimentos aqui. Muito obrigada pela participação aqui no NT Sul. Eu que agradeço e gostaria de parabenizar o trabalho que vocês fazem na conscientização da população e quando quiser eu estou sempre à disposição. Muito obrigada e vamos fazer contato com certeza. Bom, Darcy, eu conversei com o Dr. Renan Oliveira, ele que é urologista, falando então um pouquinho sobre cálculo renal. Voltamos contigo.